tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desde que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestar a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vives o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, todos juntos. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira leitura nos fala do servo de Yahvé. Irmãos e irmãs, não confundamos a figura do servo bíblico com a figura do escravo. O escravo, ele é uma pessoa que dentro da casa apenas cumpre obrigações. O escravo, ele não tem autonomia. Ele é comandado pelo patrão, pelo dono e também pelos outros. O servo é aquele que dentro da casa ele é equiparado a quase um filho. Por que é quase um filho? Ele não tem direito à herança, mas ele tem o direito e o poder de usufruir dos bens do patrão. Ou seja, ele administra, ele pode negociar aquilo que o patrão possui. Então o servo, diferente do empregado, ele possui uma autonomia. E o servo é o empregado de confiança a quem o patrão deixa sua casa. Ele não é o dono dos bens que ele possui, mas é aquele que cuida. Isaías usa a figura do servo, que é tão comum no meio judaico, para dizer aos israelitas que estão no cativeiro: nós, o povo de Israel, somos por Deus o servo escolhido para mostrar aos outros povos a benevolência de nosso Deus. Por que eu fiz questão de mostrar aquele vídeo antes de começar o terço das mãos ensanguentadas? Para mostrar o quanto ainda é forte a presença do cristianismo dentro dessa sociedade, dentro desse mundo que na década de 90 até meados dos anos 2010 aproximadamente, se dizia de um mundo globalizado. Queridos irmãos e irmãs, por mais que tente uniformizar o mundo, deixar ele padrão, o cristão sempre será diferente. Pois enquanto o mundo globalizado diz: tiremos proveito dos mais fracos, a lei da competição aonde eu ganho em cima da dor e do sofrimento do outro, o cristão mostra aquilo que nós vimos no vídeo. Preocupa-se com o ser humano, com o bem mais precioso que Deus deixou para que nós cuidássemos: a vida humana. Não é por ligar o outro colocando nele umas amarras. Você já viu o fantoche? Aquele boneco cheio de berbantinho? Você mexe aqui, ele mexe os bracinhos,
cuidar do outro, é fazer do outro fantoche. E tem pai e mãe que acha que o filho é fantoche até depois de casado. Então, gente, nós não somos fantoches. Nós temos que cuidar do outro, zelar pelo outro e acreditar nas coisas boas. Pois cada um de nós, como nos foi dito na primeira leitura, somos conhecidos por Deus desde o momento da nossa concepção. Eu insisto muito nesse início de ano na figura da concepção. Gerou é vida, e se é vida, tem autonomia, ou seja, tem a graça de Deus, um livre-arbítrio para escolher o que fazer ou o que não fazer. E o servo sofredor, o servo de Yahvé, ele é a luz que aponta o caminho para todos, através do seu testemunho de vida. Mas nesse domingo, ainda vivemos a graça do domingo passado. O que a gente celebrou no domingo passado? Batismo do Senhor. Gente, ninguém lembra. O que nós celebramos no domingo passado? Foi a festa do batismo do Senhor Jesus Cristo. Epifania. Quando Cristo mergulhado nas águas do Jordão, se levanta e o Espírito desce e paira sobre ele e permanece. É o testemunho de João Batista. O Espírito Santo desce sobre cada um dos batizados e a partir de Cristo o Espírito Santo permanece. É por isso que quando a gente leva a criança às águas do batismo, a gente lhe confere o Espírito Santo de Deus, e depois de uns 12, 13 anos, a criança livremente, pelo menos a gente acredita que venha livremente, não forçado pelos pais, a criança venha livremente confirmar aquele Espírito Santo que foi lhe dado no dia do batismo. Irmãos e irmãs, nós ainda vivemos esse milagre do batismo nesta semana, quando Deus nos mostra que os batizados em Cristo têm que apontar para o Cordeiro. O que é a figura do Cordeiro? O Cordeiro é o símbolo do sacrifício. O Cordeiro é o símbolo da aliança de Deus com os homens. E como é bonito e forte essa imagem na tradição judaica. Na tradição judaica havia o sacrifício do cordeiro e do bode. O bode, ele era solto fora dos muros da cidade e ele levava consigo os pecados do povo. Vocês já escutaram a expressão bode expiatório? O que é o bode expiatório? Não é aquele que fica olhando a vida do outro, não, viu, gente? Expiatório vem de expiação. E expiar significa levar, tirar do outro. Então, o bode expiatório é aquele que leva a culpa do outro. E esse bode ele era solto nos montes, nos morros, e lá ele ficava correndo. Se ele tivesse a sorte de não ser comido por um lobo, por um coiote, estava vivo. Agora, pior era a sorte do cordeiro. O cordeiro ficava na cidade. Mas o que acontecia com o cordeiro? Ele era levado até o altar, e aqui no altar, ele era sacrificado. Sabe o que significa altar? Mesa. Altar é uma mesa. E nos 4 cantos da mesa havia um córrego, havia uma fenda.
por onde o sangue do cordeiro escorria no altar, naquela mesa. Uma vez colocado o cordeiro aqui em cima do altar, o sacerdote fazia a prece, levantava o punhal e ficava o punhal, a faca, no peito do cordeiro, e vinha rasgando o peito do cordeiro em forma de sacrifício. E o cordeiro morria por causa dos nossos pecados. Quando João Batista aponta Jesus como Cordeiro de Deus, ele está acrescentando na sua fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João Batista não diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados? Porque existe apenas um pecado que é o original de todos os outros: a desobediência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando nós vemos a figura do Cordeiro imolado, nós vemos a figura do próprio Cristo sacrificado no alto da cruz, apresentado como vítima e oferenda, vítima pura, que escorre o seu sangue, sinal da aliança entre os homens e Deus, para que nós alcancemos a eternidade. Portanto, vamos valorizar o sangue desse Cordeiro. Vamos valorizar o sangue dessa vítima pura que abriu para nós as portas da eternidade. Amém?